um caso de estupro coletivo numa das regiões mais ricas do Rio de Janeiro. 5 jovens, um apartamento na Zona Sul e uma câmera de elevador que registrou gargalhadas dos envolvidos logo após esse crime brutal. A vítima, de apenas 17 anos, foi atraída por um amigo e o que aconteceu lá dentro chocou até os investigadores mais experientes. Após a repercussão, outras vítimas se manifestaram, indicando que essa não é a primeira vez que esses malditos cometem esse tipo de crime. A gente vai entender essa história no vídeo de hoje. Sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Bom, esse é um daqueles casos bem chocantes, né, que mostra como que tem gente que acha que pode fazer o que quiser, né? Às vezes, sei lá, por conta de ter uma condição financeira melhor, né, achar que ainda pode sair impune. Só que dessa vez, após um mês de investigação, finalmente os responsáveis estão respondendo pelo ato criminoso, tá? E os playboys de Copacabana parecem que não terão uma vida fácil, tendo que passar ali algum tempinho na cadeia por conta desse possível estupro contra uma adolescente de 17 anos. Pelo menos toda essa exposição, né, desse caso aí do Rio de Janeiro pode ter servido para a polícia descobrir que esse grupo de jovens pode ter feito ainda mais vítimas durante os seus anos aí de escola e amizade. 5 rapazes prepararam uma armadilha cruel. Além do abuso, a jovem sofreu agressões, levou chutes e socos. 4 estupradores, os maiores de idade, estão presos. O menor de idade, ex-namorado dela, considerado o mentor do ataque, foi apreendido. Esse caso aconteceu na noite de 31 de janeiro, num apartamento na rua Ministro Viveiros de Castro, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a moça aí de 17 anos, ela foi convidada pelo adolescente, que era um colega de escola com quem ela já tinha até se relacionado entre 2023 e 2024, para ir até o apartamento de um amigo dele. Ele teria pedido que ela levasse uma amiga, mas como não conseguiu, acabou indo sozinha. Segundo ela, desde quando terminaram ali em 2024, eles não tinham mais saído assim para um encontro. Chegando ao prédio, ela encontrou com um jovem que também tem 17 anos na portaria, subiu até o apartamento. No elevador, o rapaz teria avisado que alguns amigos estariam no local, né, insinuando que fariam algo diferente, o que ela diz ter recusado. Já no apartamento, ela afirmou ter sido levada para um quarto. Lá começou a ter uma relação sexual com esse rapaz, porém não passou muito tempo e os outros 4 rapazes teriam entrado ali no cômodo do nada, né? Isso já é complicadíssimo, né? Eu não sei se ela já nesse momento conseguiria sair dali, né? Mas ao que tudo indica, parece que não, né? Porque esses rapazes já estavam ali sob essa pressão aí com a menina, né? Quando chegaram, né, eles já teriam começado a fazer alguns comentários, e segundo o relato ali, um deles chegou a tocá-la sem consentimento. A moça contou que após a insistência do adolescente que ela estava ficando, após insistência, né, após uma livre e espontânea pressão, né, ela acabou então concordando apenas que os amigos permanecessem ali no quarto com a condição de que não tocassem nela. Olha só, você vê o nível já de bizarrice. E segundo ela, foi nesse momento então que outros jovens, já todos maiores de idade, teriam tirado a roupa e passado a beijá-la, a palpá-la, e aí começado então esse crime, né? Ela conta que foi com o menor para o quarto onde começaram a namorar. Neste momento, os 4 réus, Vitor Hugo, Matheus, João Gabriel e Bruno, invadiram o cômodo. Segundo a menina, o menor tentou convencê-la a ter relações com os amigos dele. Ela afirma que negou o tempo todo. Os estupradores trancaram a porta e imobilizaram a garota. A partir dali, durante 1 hora, os 5 se revezaram sobre o corpo da menina. Um estupro acompanhado de uma sessão de tortura com muitas agressões. A vítima afirmou que foi forçada a praticar sexo oral e que sofreu ali penetração por parte dos 5 jovens. Disse ainda que levou tapas, socos e um chute na região abdominal. Em determinado momento, disse ter até tentado sair do quarto, mas não conseguiu. Foi impedida por esses rapazes, né? Por esses criminosos, esses bandidos malditos, né? Por aproximadamente ali 1 hora, os 5 se revezaram aí nas agressões sexuais e físicas. O roxo preto e muitas partes pretas. Eu
falei, meu Deus. Eu fiquei apavorada. Aí quando ela, relatou a quantidade de pessoas, aí eu entendi. Da costela dela, quase próxima à axila, até a coxa dela, eu nunca tinha visto marcas daquele tipo. E se desesperou ao ouvir o relato da filha. Ela pediu para ir embora. Ela não queria ficar mais. Ela pediu para parar dezenas de vezes. E quando ela pedia para parar, foi aí que ela apanhou. Eles subiram em cima da cama e chutaram ela até ela cair da cama. E continuaram chutando a minha filha. Depois desses momentos angustiantes, com 5 homens, a jovem deixou o prédio ainda abalada, enviou uma mensagem ao irmão dizendo que acreditava ter sido estuprada. Pouco depois contou tudo o que havia acontecido para a avó, que apoiou ela, ajudou ela a ir até a delegacia para registrar a ocorrência. E ainda bem que ela não ficou em silêncio, como infelizmente acaba acontecendo em muitos casos, quando as vítimas acabam dominadas pela vergonha ou pela pressão para não denunciar esse tipo de crime. Com o relato da adolescente formalizado, as autoridades então deram início às investigações para tentar entender o que tinha acontecido naquela noite. Durante a investigação, a polícia teve acesso às imagens das câmeras de segurança do prédio. Os registros mostram primeiro a chegada dos jovens ao apartamento, algum tempo depois a entrada da adolescente acompanhada então pelo menor suspeito aí. As imagens também registram o momento em que a jovem deixa o imóvel e segue em direção ao elevador. Segundo o relatório, após acompanhá-la até a saída do prédio, o rapaz retorna ao apartamento, faz alguns gestos que os investigadores descreveram como uma espécie de comemoração. Já o exame de corpo de delito realizado na adolescente confirmou a presença de lesões compatíveis com violência física. De acordo com a perícia, foram identificados ali infiltrado hemorrágico e escoriações na região genital, além da presença de sangue ali no canal vaginal. O laudo também apontou 3 grupos de equimoses, que são aquelas manchas roxas que aparecem na pele quando pequenos vasos sanguíneos se rompem nas regiões ali das costas e dos glúteos. Ou seja, infelizmente, os sinais indicavam que a jovem havia sido agredida fisicamente. Os testes rápidos realizados também deram resultado positivo e materiais foram coletados para exames genéticos e análise de DNA. Com base nesses elementos, os investigadores passaram a tratar o caso como um estupro coletivo e a polícia então iniciou a busca pelos possíveis envolvidos no crime. Depois de alguns dias foragidos, na semana passada, esses marginais, esses bandidos aí, eles perceberam que não tinham mais saída e acabaram se entregando às autoridades. Bruno Felipe dos Santos Alegrete, Vitor Hugo Oliveira Simonim, dono do apartamento onde tudo teria acontecido, João Gabriel Xavier Bertot e Matheus Vericíssimo Zoel Martins, todos com idades entre 18 e 19 anos. Eles se tornaram réus e a justiça decidiu manter a prisão deles. Já o menor de idade, apontado como quem teria articulado a situação, ele foi apreendido e encaminhado ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, o órgão do governo do estado responsável pelas medidas socioeducativas aplicadas a menores. Lá foi decretada então essa internação provisória. É aquele tipo de situação que sempre gera debate, principalmente quando o principal envolvido ainda é menor de idade. Nessas horas, muita gente volta a discutir temas como redução da maioridade penal e até que ponto o sistema atual consegue lidar com esses casos aí mais graves. O menor foi apreendido e está no Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE. As defesas de Vitor Hugo Oliveira Simonim, Matheus Martins, Bruno Alegrete e João Gabriel Xavier Bertot negam a participação dos 4 no estupro e que a inocência deles vai ser provada no curso do processo. Já a defesa do menor também nega e disse que o jovem se apresentou espontaneamente às autoridades, demonstrando sua total disposição em colaborar com a justiça para o esclarecimento da verdade. A reportagem do Fantástico, que foi ao ar nesse último domingo, revela coisas ainda mais absurdas sobre esse caso.
Por exemplo, o menor de idade ele continuou indo nas aulas do Colégio Pedro II após o crime. E segundo a família, passou a rondar a irmã mais nova da vítima, que tinha tem 12 anos de idade, né? E ameaçava, caso essa irmã mais velha, né, ficasse falando sobre o caso, né, sobre o que tinha acontecido no apartamento. Porque depois do estupro, frequentou a escola normalmente e começou a perseguir a irmã dela, de 12 anos. Ele estava rondando ela, mostrando para minha filha de 17 que se ela abrisse o bico, a minha pequena estava na mira. A gente percebeu que esse adolescente, que era o mentor desse grupo, ele que possuía a confiança das vítimas. Depois de toda a repercussão do caso, mais meninas que conheciam o grupo desses delinquentes aí começaram a se identificar com o que tinha acontecido com a jovem, né, com o que a jovem sofreu nas mãos deles. Então aí mais vítimas dessa gangue, né, começaram a aparecer e a contar o que elas passaram nas mãos desses garotos aí. E normalmente, né, os malditos usavam sempre o mesmo modus operandi. Um deles chamava uma garota para o apartamento, lá surgia então os amigos, né, para agirem e praticarem o crime. Teve um caso aí de 3 anos atrás que veio à tona, né, o que mostra, né, que sabe lá quanto tempo esses arrombados aí não agiam desse jeito. Quantas vítimas mais aí será que caíram nas mãos deles? O estupro coletivo que aconteceu aqui em Copacabana e foi denunciado na delegacia revelou que alguns jovens do mesmo grupo, de forma individual ou em conjunto, já agiam impunemente há mais tempo. Já haviam feito outras vítimas, todas menores. E, segundo a polícia, o crime era executado sempre do mesmo modo. Convidavam uma menina para o apartamento, planejavam uma emboscada com amigos e começavam uma sucessão de horrores e de crueldades. Foi um choque muito grande saber que eu passei quase 3 anos olhando a minha filha sem nem cogitar que algo parecido tivesse acontecido com ela. Ela me chamou, pediu para conversar e disse que há 3 anos atrás tinha acontecido a mesma coisa com ela. A filha dela, estuprada pelo mesmo grupo em 2023, só tinha 14 anos. Ela falou que também foi vítima de 2 deles, pelo menos 2 deles. E tinha um terceiro que era maior. Eu só ouvi isso. Eu não tive estômago. Eram moleques achando que aquilo ali, que o prazer deles era mais importante do que o trauma delas. Uma outra vítima falou com a reportagem e disse que sofreu um abuso pelas mãos do Vitor, que aliás é filho de um ex-subsecretário de Direitos Humanos do estado do Rio de Janeiro, né? Olha só que ironia, digo ex, inclusive porque o seu pai foi exonerado do cargo após essa repercussão. Ele também, quando foi se entregar à polícia, foi com uma camiseta com a frase escrita ali em inglês, né, escrito "não se arrependa de nada", né? O pessoal que comentou aí sobre isso viu isso como uma maneira ali de deboche em relação a toda essa situação, porque esses filhos da aí eles acreditam de fato que não vão sofrer consequências por esse tipo de crime, né? Segundo ela, foi abusada por Vitor Hugo, seu colega no Colégio Pedro II, um dos jovens presos pelo estupro coletivo. A menina tinha 17 anos e os dois estavam se beijando numa festa. Aí ele teve uma hora que ele pediu para eu praticar sexo oral nele. Eu falei que eu não ia fazer aquilo, muito menos ali. Enquanto a gente se beijava, ele começou a tentar empurrar a minha cabeça para baixo. E eu falei, Vitor, eu não vou fazer isso aqui. E aí nisso ele continuou, minhas pernas meio que cederam, eu caí, ele começou a forçar um sexo oral nele. Ele continuava forçando minha cabeça. Quando eu consegui finalmente levantar do chão, que eu tive força para levantar do chão, apareceu um segurança. E foi quando eu consegui voltar para a festa. Eu acho que foi só quando o caso estourou que eu vi, eu falei, tá, realmente aquilo ali foi realmente um estupro e eu preciso realmente falar sobre isso. A reportagem também exibiu aí uma cena que ajuda a entender o clima entre os rapazes depois do que aconteceu. As imagens mostram um momento no elevador em que eles aparecem conversando, tirando onda sobre a situação, como se nada de grave, né, tivesse acontecido. Segundo a matéria, o grupo demonstrava uma postura de total deboche, rindo, comentando entre si sobre o que tinha acabado de acontecer, né? A mãe de alguém teve que chorar, porque nossa mãe hoje... Essas imagens são chocantes. Faltam até palavras e adjetivos para narrar o que representa esse tipo de conduta. A situação é bem lamentável, né? Dá uma revolta enorme de acompanhar uma história dessas, dá vontade de pegar esses
arrombado aí e arrebentar na porrada, dá vontade, com certeza, né? Enfim, o Colégio Pedro II, que é uma instituição bastante tradicional ali na região, divulgou uma nota informando que medidas estão sendo tomadas e que os alunos envolvidos que ainda estudavam na escola foram afastados após as denúncias. Vale lembrar também que uma das vítimas afirmou acreditar que houve certa omissão por parte da escola para que situações como essa acontecessem. Segundo ela, os rapazes já demonstravam comportamentos problemáticos há algum tempo e mesmo assim nenhuma atitude mais firme teria sido tomada antes. Eu sei que o colégio ele já sabia que eles não eram pessoas muito boas, porque eles já tiveram inúmeras suspensões, advertências, afastamento, troca de turno. Eu acho que todo mundo já imaginava em algum momento. Era só uma questão de quando ia acontecer. O Colégio Pedro II informou por nota que todas as denúncias são acolhidas e adotadas as medidas cabíveis. Sobre o estupro coletivo, o colégio informou que abriu um processo disciplinar que poderá resultar no desligamento compulsório dos envolvidos. Já as defesas aí dos 5 envolvidos negam as acusações, afirmam que pretendem provar a inocência deles ao longo do processo. Vale lembrar que, ao que tudo indica, todos eles são de famílias com boas condições financeiras, o que significa ali, né, acesso a advogados experientes e toda a estrutura jurídica possível para se defenderem. Em caso assim, muita gente também fica um pouco preocupado sobre influência, poder, né? Como no caso que a gente viu lá do cachorro orelha, né? Em que as famílias dos meninos já tinham certo poder e influência, e isso acabou afetando, inclusive, as investigações. Mesmo assim, né? É o que a maioria espera, que a justiça realmente cumpra o seu papel, né? Caso tudo seja comprovado no processo, que os responsáveis sejam devidamente punidos, né? Que passem bons anos na cadeia, inclusive esse menor de idade aí, né, o que infelizmente a gente já sabe que não vai acontecer, porque se ele for, né, de certa maneira condenado agora, ele tem 17, na hora que faz 18 ele está fora. Então é um negócio ridículo, né? Ridículo, como se alguns meses que antecedem a maioridade ali, a mentalidade desses bandidos, esses doentes, fosse diferente, por conta de alguns meses ali que antecede o aniversário desse filho da puta, né? Então é um negócio que para mim não faz sentido nenhum, né? Eu acho que tinha que ter a redução da maioridade penal, não só a redução, como também encarar o crime, não por conta da idade, mas por conta do crime em si, por conta da capacidade mental, intelectual do autor do crime, né? Não só por conta da idade, porque muitas vezes um menor de 13, 14 anos, ele tem plena ciência da maldade que ele está cometendo, ele tem que ser punido. Tem que ser punido, né? Então, não só... Agora, 17 anos, chega a ser até mais absurdo, né? Vamos ver o que vai acontecer aí agora com esses criminosos aí. Eu espero que a justiça seja feita, eu espero que haja pressão, né? Para que eles não saiam impunes disso aí, principalmente o menor de idade, né? Mas e aí? O que vocês acham desse caso? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!